A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, em que nós celebramos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho proclamado em nossa liturgia é o de Mateus, capítulo 3, o versículo de 13 a 17. Assim narra o evangelista: naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a festa do batismo do Senhor, concluímos o tempo litúrgico do Natal. Depois de contemplarmos o mistério da encarnação, o Filho de Deus feito homem, a liturgia nos convida, nesse domingo, a olhar para o início da vida pública de Jesus. O Evangelho nos apresenta um acontecimento decisivo. Jesus adulto dirige-se às margens do Jordão para ser batizado por João. À primeira vista, esse gesto causa surpresa, pois o batismo de João era um rito que expressava a conversão dos pecados. Era um rito de purificação para pecadores. Jesus não precisava de conversão, pois não conheceu o pecado. No entanto, ao descer as águas do Jordão, ele manifesta de modo claro o sentido da sua missão. Misturando-se à multidão dos pecadores, Jesus mergulha na condição humana. Solidariza-se com os pecadores, com os pobres, com os feridos, com os que buscam um novo começo. Assim, ele nos revela um Deus que não salva à distância, mas que se aproxima, caminha conosco e assume sobre si o peso dos nossos pecados e de nossa fragilidade.
O Evangelho segundo Mateus, que escutamos, destaca dois aspectos fundamentais deste mistério: a relação de Jesus com o povo e a sua relação filial com o Pai. Jesus está no meio do povo, não como espectador, nem como pecador, mas como irmão solidário. Ao mesmo tempo, enquanto reza, manifesta-se a sua profunda comunhão com o Pai. Os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai proclama: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Aqui se revela o coração da fé cristã. Jesus é o Filho amado, enviado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo. Esta cena é, ao mesmo tempo, epifania da Trindade e revelação do caminho de Deus para salvar o mundo. O profeta Isaías nos ajuda a compreender o significado profundo deste acontecimento. Ele fala do servo do Senhor, o eleito de Deus, sobre quem repousa o Espírito Santo. Este servo não exerce sua missão pela força ou pela imposição, mas com mansidão, fidelidade e misericórdia. Diz o profeta Isaías: não quebrará a cana rachada, nem apagará a chama que ainda fumega. Jesus reconhece-se nesse servo e assume plenamente este estilo: não dominar, mas servir; não condenar, mas salvar. É neste contexto que se compreende a resposta de Jesus a João Batista: deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. A justiça de que Jesus fala não é a justiça jurídica, segundo a lógica deste mundo, do castigo e da retribuição. É a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o seu desígnio de amor, que quer salvar, restaurar e fazer viver. É a justiça que transforma o pecador em filho, que levanta aquele que está caído e restitui a dignidade ferida. Como recordava o Papa Bento XVI, Deus quis salvar-nos, descendo até o fundo do abismo, para que ninguém se sentisse excluído da sua misericórdia. O batismo de Jesus anuncia, desde o início, o caminho pascal. Ele desce às águas como antecipação de sua descida à morte, para que todos nós possamos ressurgir com ele para uma vida nova. O livro dos Atos dos Apóstolos confirma esta missão. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, passou pelo mundo fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos. Este é o programa de sua vida e o critério do discipulado cristão. Celebrar o batismo do Senhor é, portanto, recordar o nosso próprio batismo. Também nós fomos mergulhados na morte e ressurreição de Cristo. Também nós recebemos o Espírito Santo. Também nós ouvimos no silêncio da fé a mesma palavra do Pai: Tu és meu Filho amado. O batismo não é apenas um rito do passado, mas uma identidade viva, uma missão permanente. Por isso, a festa do batismo do Senhor nos convida a uma pergunta concreta: vivemos como filhos amados enviados? Exercemos a justiça do Evangelho, que é a misericórdia, a proximidade e partilha? Somos discípulos que unem ou que dividem? Que curam ou que ferem? Que constroem comunhão ou alimentam a indiferença e a exclusão? Seguir Jesus, batizado no Jordão, significa aprender com ele a carregar os fardos uns dos outros, a não julgar, a não condenar, mas a partilhar a dor e a esperança. A verdadeira justiça cristã não divide, mas reúne, não exclui, mas integra, não destrói, mas levanta. Confiemos este caminho a Maria, Mãe nossa, Mãe do Filho amado. Ela que acolheu o mistério de Deus na humildade e na fé, ajude-nos a viver com fidelidade o nosso batismo, para que, como Jesus, passemos pelo mundo fazendo bem e anunciando com a vida que Deus é misericórdia e salvação. Uma voz do céu ressoa: Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Louvai
Louvai o Senhor, servos seus. Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Uma voz do céu ressoa. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra. Uma voz do céu ressoa. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Recebi, há poucos dias, uma mensagem de um amigo. Era uma partilha simples, nascida do impacto provocado por um vídeo igualmente singelo. Uma idosa pede que toque a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. E assim ela convida o neto a escutar esta música e, com ternura firme, o exorta a jamais desistir dos seus ideais. Nada de discurso elaborado, apenas a sabedoria silenciosa de uma idosa, de quem viveu, caiu, levantou-se e aprendeu a confiar. O vídeo, de fato, comove e desperta muitas lembranças, mas percebi algo ainda mais profundo na reflexão que recebi. Ela ia além do impacto imediato. Convertia sentimento em sentido, memória em esperança, saudade em fé. Confesso que fiquei profundamente tocado por essa partilha. Ela me acompanhou em silêncio e me provocou interiormente, como fazem as experiências verdadeiramente espirituais. Não se impõem, mas permanecem. Não gritam, mas insistam. Fui então ouvir Tente Outra Vez. Sempre apreciei a arte de Raul Seixas pela densidade existencial e pela coragem de pensar a vida sem superficialidade. Nessa canção, há algo que ultrapassa o tempo e o gênero musical. É uma sabedoria que toca o coração humano em sua fragilidade e, ao mesmo tempo, em sua força. Ao afirmar que a canção não está perdida, que a água viva ainda está na fonte e que há 2 pés para cruzar a ponte, o autor fala diretamente à condição humana, tantas vezes ferida e cansada, mas nunca definitivamente derrotada. Esta canção soa no limiar deste novo ano como um sussurro de Deus que infunde esperança no meio do cansaço da alma. Ela nos lembra que quando tudo parece perdido, a última palavra nunca é o fracasso. Que a fé é justamente isso, acreditar que ainda existe um caminho, mesmo quando os olhos já não conseguem enxergar. De fato, a fé não é negação da dor, mas a confiança perseverante de que a vida continua aberta à graça. Tente Outra Vez, de Raul Seixas, é um convite a recomeçar sempre com confiança. Assim é a vida nas mãos de Deus. Às vezes, o silêncio de Deus dói. Às vezes, a queda é real, mas nosso Senhor nos chama a levantar, afinar o coração e lutar novamente. Quem confia em Deus aprende que o impossível não é um muro, mas é um apelo à perseverança. A reflexão toca precisamente esse ponto. Tentar outra vez é um ato de fé, quer dizer, eu confio, mesmo sem compreender plenamente.
É acreditar que Deus age naquele intervalo invisível entre a dor e a esperança. Por isso, vale a pena não desistir, porque Deus nunca desiste de nós. Aquela avó que diz ao neto, tente outra vez, evoca experiências e recordações desses mestres da vida, cujos conselhos, simples e cheios de sabedoria, despertam saudades. Não uma saudade vaga ou indiferenciada, mas uma saudade que tem nome, rosto e lugar. Uma saudade que não paralisa, mas sustenta, que dói, mas também ensina. Nas palavras e nos gestos desses mestres, que marcaram profundamente a nossa história, ressoa algo de muito profundo, quase como um eco do próprio amor de Deus. Ali se revela algo essencial. A fé não nasce apenas de conceitos, mas de vínculos. Não se aprende apenas nos livros, mas na escuta atenta daqueles que nos precederam no caminho da vida. Talvez seja assim que Deus nos educa, por meio da memória que aquece, da palavra que insiste, da canção que se recusa a terminar. Cada vez que a vida nos pedir coragem, que a fé em Deus e as vozes que nos ensinaram a amar se unam para repetir o nosso coração. A canção não acabou, tente outra vez. Santo Agostinho, mestre da interioridade, ajuda-nos a compreender esse dinamismo, ao ensinar que a esperança gera duas atitudes fundamentais: a indignação diante do que fere a vida e a coragem para não se render ao desânimo. Perseverar, portanto, não é ingenuidade, mas maturidade espiritual. É um gesto profundamente humano e, ao mesmo tempo, autenticamente cristão. Porque, no fim, a fé não elimina as quedas, mas nos ensina a levantar. E cada recomeço, ainda que frágil, é sinal de que Deus continua a escrever a nossa história. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.